Olá, olá! Estamos começando mais uma live. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje, live play da semana. Hoje nós vamos falar sobre coisas que mulheres fortes não admitem. Coisas que mulheres fortes não admitem. Muito bem, fixando. Vamos deixar o Instagram entregar para mais pessoas, que nós estamos iniciando essa live. Semana passada não tivemos live, eu já estava com saudade, parece que já faz um mês que eu não faço live aqui, mas foi só uma semana. E como a gente sente falta quando tem uma rotina, né, já sendo entregue, já sendo feita, e aí há uma alteração, eu senti muita falta, muita diferença, assim, parece que na minha semana ficou um vazio. Mas estamos aqui de novo. Vamos entrando aqui, vamos enviar essa live para algumas mulheres maravilhosas que vão se identificar com esse tema, eu tenho certeza disso. Nesse play na semana, começando mais uma semana, terceira semana de março, não terceira, última já, né? Última semana de março, caramba, esse mês passou muito rápido. Vamos lá, deixa eu enviar aqui, pra gente avisar que estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Vamos que vamos. Prontinho. Então, para você que está me assistindo aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, no YouTube, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, para quem está vendo essa live depois no gravado, nunca me viu na vida, não sabe quem eu sou, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, consteladora, pós-graduando em neurociência. E o meu trabalho é auxiliar mulheres a viverem uma vida com mais leveza, com mais clareza, com mais prosperidade. Porque eu atraio para o meu campo aqui, para o meu ecossistema, mulheres que são muito parecidas comigo. Uma Brenda de 1, 2, 3, 5 anos atrás. Mulheres extremamente fortes, mulheres que carregam muitas coisas, mulheres que fazem muito por muitos. E quem que cuida da mulher que cuida de todo mundo, né? Então, eu estou aqui justamente para olhar para você, para te ver, para te enxergar. Porque enquanto você está ocupada fazendo demais pelos outros, você esquece de você. Então, eu estou aqui, ó, para te lembrar. Amada, olhe para você. Cuide de você. Porque quando você está bem, o resto tudo fica bem. Quando você olha para você, você se permite receber o que a vida tem de bom para te dar. Porque quando você está muito ocupada fazendo demais para os outros, você esquece que você também pode receber. E aí, como você está muito ocupada entregando demais para os outros, o que sobra para você? Migalhas. Então eu estou aqui justamente para te lembrar que você é merecedora de muita abundância. É o nosso pai tão abundante, tão bondoso, generoso, ele te criou justamente para isso, para que você viva e viva com abundância. Então, eu estou aqui justamente para te lembrar. Esse é o meu trabalho. Então, se você não me conhece, se você está me vendo pela primeira vez, essa sou eu, Brenda Heineck. Prazer. Sejam bem-vindas, mulheres que estão entrando. Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, voltando, né? Semana passada, como eu estava falando, a gente não teve live. Então, hoje eu quis trazer um tema que eu fui vivenciando durante a semana. Fui conectando com algumas mulheres essa semana e eu percebi o quanto isso é latente, né? É latente. As mulheres fortes que não admitem algumas coisas. Então eu quis trazer nessa live aqui o que você, como uma mulher forte, uma mulher que é guerreira, faz, acontece, cuida de todo mundo, corre pra lá, corre pra cá, dá conta.
dá conta. Muitas vezes você é aqui, dá conta de casa, dá conta de filho, dá conta de trabalho, dá conta de marido, dá conta da casa. Então você é essa mulher forte. Eu sei que você é. E eu sei que tem certas coisas que você não fala pra ninguém. Eu sei que tem certas coisas que no final do dia, quando você tá lá no banheiro, tomando banho sozinha, você pensa. Às vezes você até chora sozinha por causa disso. Mas você não admite pra ninguém. E talvez, muito talvez, você não admite nem pra você mesma. Sabe por que eu tô falando isso? Porque há basicamente 4 anos atrás, eu era uma mulher extremamente forte no sentido de a muralha. Eu era imparável, eu era indestrutível. E eu não sabia isso conscientemente, que eu vou falar agora nessa live aqui pra vocês. Na minha mente consciente, nas minhas percepções, eu não tinha essa consciência do que eu quero falar aqui pra você hoje. Então, se você conhece uma mulher que é muito forte, uma mulher que dá conta de tudo, uma mulher que faz tudo, uma mulher que está sempre fazendo demais pelos outros, que você vê que é uma mulher muito generosa, muito prestativa, mas ao mesmo tempo uma mulher que falta um brilho, porque ela está cansada, quero te convidar a enviar essa live para sua amiga. Porque o lugar dela é aqui, para ela assistir essa live aqui junto com você. Então, aperta aí no aviãozinho e envia essa live para pelo menos 5 amigas. Vamos compartilhar? Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então envia aí. E aí, para a gente poder começar a falar desse assunto, como eu falei, né? Há 5 anos atrás, eu não tinha essa percepção. Mas eu era uma mulher muito forte e eu não admitia isso. O que eu não admitia? Eu não compreendia, tá? Uma das coisas que eu não admitia é que eu estava cansada. Eu não conseguia perceber no meu corpo que eu estava extremamente cansada. E eu só fazia. E sabe o que é um ponto muito crucial aqui, gente? Da mulher forte demais, a mulher que não admite estar cansada? É porque a gente não admite porque a gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos há tanto tempo servindo, entregando, dando o nosso máximo e o nosso melhor para o outro, que a gente não percebe que já passou dos limites. Tem mulher que faz demais, que entrega demais, que se cansa demais e não percebe que está cansada. Porque já está fazendo isso há tanto tempo, está apanhando há tanto tempo, apanhando entre aspas, né? Apanhando da vida, ou se auto-batendo, né? Há tanto tempo que ela não percebe que já foi, já ultrapassou um determinado limite. E que, amada, você precisa voltar. Você precisa dar uns 5 passos para trás e falar, caraca, eu já ultrapassei meu limite, ó, há muito tempo. Só que mulheres fortes demais, que não admitem estar cansadas, porque não sabem que estão cansadas, não sabem nem qual é o seu limite. E aí eu tô aqui justamente para fazer você acordar para a vida e começar a perceber qual é o teu limite. E esse limite, ele vem de encontro com o quê? Com dizer não. Com dizer até aqui você pode ir. Com dizer até aqui eu vou. Até aqui eu posso ir. A partir daqui eu não passo. Porque aqui, a partir daqui me fere, a partir daqui me cansa, a partir daqui me leva para um lugar que eu não quero ir. Só que identificar qual que é o seu limite está muito atrelado a se conhecer, se autoconhecer. Identificar quais são os seus sentimentos, identificar os ambientes que você quer se colocar, a vibração que você quer se colocar, os relacionamentos que você quer trocar. Porque eu vejo muitas mulheres reclamando de tudo. Ai, porque eu tô cansada. Ai, porque meu marido isso. Ai, porque meu trabalho aquilo. Ai, porque minhas colegas. Ai, as minhas amigas. Ai, minha mãe. Ai, não sei quem, não sei o que, não sei o que, não sei quem. E daí reclama do mundo. Reclama do outro. Sempre o outro é um problema.
E quando foi a última vez que você se posicionou? Quando foi a última vez que você colocou um limite? Porque a mulher que está cansada, sobrecarregada, é essa mulher. Forte demais. É a mulher que faz demais. Só que quando os olhos estão sempre para os outros, para entregar, para fazer, você não volta os teus olhos para você, para identificar qual é a tua responsabilidade pelo caos que você reclama. Essa frase é de Einstein. Qual é a tua responsabilidade sobre o caos que você reclama? E aí por isso que fica difícil admitir que tá cansada. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Se faz sentido, ó, manda aqui nos comentários ou solta o dedo aí nesse coraçãozinho. Se você tá vendo no YouTube, curte esse conteúdo pra eu saber que tá fazendo sentido pra você. Pra eu saber que tá conectando aí com a tua jornada. E aí, outra coisa que mulheres fortes não admitem é o quê? Pedir ajuda. Por quê? Porque a mulher forte, primeiro que ela não identifica que ela tá cansada, né? Ela não identifica que ela já ultrapassou o limite, porque ela já tá acostumada. Já tá acostumada a fazer, ó, e vai, faz. Pedir ajuda. O que é pedir ajuda? Tem essa possibilidade? Tem essa opção, pedir ajuda? Gente, eu, Brenda, não sabia que existia essa possibilidade. Até hoje eu ainda estou aprendendo a pedir ajuda. Porque quando nós aprendemos a fazer e a dar conta, primeiro o quê? Primeiro o quê? Que uma mulher forte, ela é muito rápida. Nós somos solucionadoras de problemas de plantão. Joga no nosso colo um probleminha, ó, aqui, ó, 5 minutos está resolvido. É para resolver? Não, já foi, tá resolvido. Já está resolvido. E aí, como nós somos solucionadoras de problemas de plantão, a gente não pede ajuda. Até porque se a gente for pedir ajuda, a gente tem que esperar o tempo da outra pessoa de fazer. E a gente não tem muita paciência de esperar, né, gente? A gente não tem paciência de esperar. A gente não tem paciência de esperar o tempo do outro. Então a gente já faz. Pronto, tá resolvido, tá solucionado. Até porque ninguém faz tão bem quanto você, né? Então você já prefere fazer que é para não se incomodar. Porque se o outro fazer, você vai se irritar. Porque não faz do seu jeito, não faz na sua velocidade. E aí é óbvio que você nem sabe pedir ajuda. Nem sabe que tem essa opção. E também, se pede, não tem nem paciência. Faz sentido isso aqui? Alguém se vê nesse lugar? Eu faço isso, eu sou taxada como reclamona. É bem isso, porque daí pede ajuda, a pessoa vem de bom grado ajudar. Mas não faz do seu jeito, você fica, pô, faz assim, faz assado, nossa, já falei, não sei o quê. A pessoa fica, então vai pra amada, que eu não ajudo mais nada. Fica aí sozinha, você e o seu B.O. Tchau, fui. Não é? Não é, minha gente? Então, outra coisa que você não admite é não pedir ajuda. E assim, ó, uma coisa que eu lembro do meu passado, né, do meu passado sombrio, era que eu não gostava também de pedir ajuda, porque pra mim pedir ajuda era sinônimo de mostrar vulnerabilidade, mostrar fraqueza. Então eu tinha uma percepção comigo, tinha uma necessidade em mim de que eu não queria que as pessoas me vissem fraca. Eu não queria que as pessoas me vissem vulnerável. Eu queria que elas sempre tivessem uma visão de mim de forte, de inabalável. Então eu não pedia. Eu não pedia, eu era autossuficiente, eu me colocava no pedestal. E isso mexeu muito também dentro do meu relacionamento. Por quê? Porque uma mulher forte, ela vai conectar com um homem amoroso, com um homem querido. E aí o que ela faz? Ela pisoteia esse homem. E eu fiz muito isso dentro do meu relacionamento. Porque eu me colocava nesse pedestal de não, sou muito boa, não preciso de ninguém. Ah, se você quiser ir embora, vai, foda-se. Opa, falei palavrão, desculpe. Eu ficava muito nessa autossuficiência. Só que, na verdade, nós não somos autossuficientes.
Esses dias eu falei para uma aluna minha do processo terapêutico, ela trouxe até, a demanda dela era justamente essa, de sobrecarregada, dando conta de tudo, que o marido não acompanhava. E ela, porque se não for eu fazer, a coisa não acontece, tá. E eu falei, amada, eu falei com essas palavras, tá? Você não é essa Coca-Cola toda. Falei pra ela, você não é essa Coca-Cola toda. Porque pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos trocar, equilíbrio de troca, em qualquer relação que nós estejamos. Dentro de um relacionamento de casal, ainda mais. Ainda mais. Então não dá para se colocar nessa autossuficiência de que eu sou a bambambam dentro do relacionamento, se não for eu nada acontece. E se isso está acontecendo, há um grande desequilíbrio. E se está desequilibrado, tem uma parte da balança que está pesando mais. E essa parte da balança que pesa mais fica mais cansada, mais sobrecarregada, mais, de fato, desequilibrada mentalmente. Porque uma mulher cansada, ela não tem capacidade de fluir na vida. Ela não tem capacidade de prosperar. Ela não tem capacidade de fazer dinheiro. Ela não tem capacidade de ser alegre. Ela não tem capacidade de viver. Ela sobrevive. E por isso que eu falei no início da live. Tem alguma amiga sua que tá sem brilho? Manda essa live pra ela. Porque é justamente sobre isso. A mulher forte demais, a mulher cansada demais, ela não tem brilho. Ela não brilha. Aonde ela passa, ela tá carregando um saco de pedra com ela. Porque ela não flui. E você pode até se enganar dizendo, não, mas tô bem, eu faço tudo, mas tá tranquilo. Porque você acostumou a ser assim. Porque a partir do momento que você solta esse saco de pedra, que você vê que tem leveza, você fica até meio confuso, assim, de meu Deus, tá tão leve. E aí é por isso que muita gente se sabota. Por isso que muita gente se sabota, porque daí solta o peso e logo já quer voltar a carregar outra coisa. Já quer arranjar um outro probleminha, porque precisa de um saco de pedra para carregar. É por isso que muita gente, às vezes, começa a dar limite num lado e, de repente, está se sobrecarregando o outro. Para poder carregar um saco de pedra. Porque não sabe fluir, não sabe ser leve, não sabe receber da vida. É louco, né, gente? É louco. É bem louco isso que eu tô falando. Mas é verdade. Eu não tô falando isso aqui pra apavorar você. Tô falando isso aqui pra abrir os teus olhos. Porque eu já fui essa pessoa. Eu sempre digo para as minhas alunas, eu faço um percurso na minha vida que eu vou descobrindo e vou desbloqueando níveis. E quando eu trago alguma coisa aqui, é porque eu já vivenciei e experienciei, eu sei do que eu estou falando. Eu estou sentada numa cadeira de que eu tenho propriedade para falar. Faz sentido? Bem-vinda, mulheres. Eu estou totalmente apagada. Realmente, muito cansada. Já ouviu meu áudio, Ale? Te mandei o áudio. Você já ouviu meu áudio? Outra coisa, gente, que eu anotei aqui, de mulheres fortes que não admitem. Não admitem em hipótese alguma. E isso aqui, eu lembro até de uma situação que, na época, eu não sabia o que era. E hoje, como terapeuta, eu consigo identificar. E naquela época eu estava muito desequilibrada. A mulher forte, ela não admite que ela sente o quê? Raiva. A mulher forte, ela vai engolindo, ela vai passando por situações no qual ela não pode, não é que ela não pode, ela não sabe impor limite. E ela vai engolindo sapos, e não fala, ela não expõe, ela não coloca limite. E ela tem tanta raiva incubada, que essa raiva vira sobrecarga, vira sobrepeso. Tem mulher tentando emagrecer, indo pra academia. Vou fechar minha boca agora. Agora eu vou fechar minha boca porque agora eu vou emagrecer. E não consegue emagrecer 1 grama. Porque o que ela precisa, na verdade, não é um detox alimentar. É um detox emocional.
de tanta emoção, de tanta raiva que essa mulher tá engolindo. Eu lembro de uma cena, e assim, ó, perceba se você não é a mulher que de vez em quando tá explodindo por qualquer coisa. Que daí você explode em casa, e normalmente com o marido, ou com os filhos, né? Na rua você não explode, na rua você tá sempre sorridente, você é uma pessoa muito agradável, todo mundo te acha maravilhosa. A tua sombra você abre em casa, né? E aí, eu lembro de uma cena que eu tava arrumando o meu estúdio de beleza, meu primeiro estúdio de beleza comercial. E aí eu lembro que o Cal, meu marido, ele bateu no açucareiro, quebrou meu açucareiro. O açucareiro caiu no chão, espatifou. Eu dei um grito tão grande, assim, que parecia que tinha morrido alguém. E eu, caramba, que tu não faz nada certo, não sei o quê. E eu explodi, e a minha mãe olhou aquilo, deixou eu explodir, né? Ela deixou eu dar o meu show. E depois ela me puxou, me levou na rua e falou assim, minha filha, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E aí eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu desabei. Desabei. O que que era isso? Raiva incubada. Desequilíbrio emocional, ó, a milhão. Porque eu não tinha compreensão dos meus sentimentos, das coisas que estavam acontecendo. E aquela época era uma época que, total, eu tava a 1.000 por hora, a 1.000 pelo Brasil, tentando dar conta de tudo, mostrar que eu era forte, mostrar que eu era poderosa, não pedir ajuda. Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu era. E essa cena, esse cenário aconteceu ali entre 2019 a 2022. Então, foram anos ali que eu vivenciei isso, de muita desestabilidade emocional, por me colocar nesse lugar. Veja se faz sentido isso aí que eu tô falando pra você. Se faz, se conecta aí com a tua história, com a tua jornada. E sabe o que é o mais triste de tudo, gente? De tudo isso aí que eu tô falando pra vocês? Que outra coisa que a mulher forte não admite é ser cuidada. É ser cuidada. Porque como você já tá aí a 1.000 pelo Brasil, fazendo e acontecendo, cuidando de todo mundo, não colocando limites, sempre se negligenciando. Quando alguém vem te oferecer carinho, te oferecer amor, te oferecer ajuda, você não sabe nem o que é isso. E aí você sai pela tangente. Ou você dá um jeito de magoar a pessoa vai embora. Tudo isso é autossabotagem. Tudo isso é autossabotagem. Perceba. Perceba em quantas vezes alguém já quis demonstrar algo por você, um carinho, ou te dar suporte, e você não aceitou. Você é aquela pessoa que diz, você quer ajuda? Eu faço, te ajudo. Agora, quando alguém te pergunta, você precisa de ajuda? Você fala, não, tá tudo certo, tudo sob controle, tô bem pra caramba. Não, pode deixar, imagina. Ai, te incomodar com isso. É pouca coisa. Eu faço. Não, não, imagina, eu dou conta. Ou até mesmo dentro do relacionamento. Teu marido quer fazer, quer te ajudar, quer estar com você. E você. Ou muitas vezes até ele faz e você não consegue olhar com olhos de gratidão, de que muito obrigada, você tentou. Porque o homem às vezes tenta fazer as coisas e não faz muito bem certo, né? Mas eles estão tentando. Isso é tema para outra live. Mas só para você compreender que muitas vezes você já está recebendo e você não consegue identificar que está recebendo e você acha pouco e ainda reclama e vira uma reclamona de plantão. Uma especialista em reclamar. Né? Quem que falou aqui que reclama de tudo? A Lu, né? Ai, nem tinha visto. Só ninguém faz um estrogonofe melhor que o meu. Aí eu reclamo. E isso, gente,
essa necessidade de carregar tudo, de fazer tudo, de responsabilizar por tudo, de achar que só você é capaz de tudo, é uma coisa que a gente traz sutilmente da nossa infância. É uma coisa sutil que as nossas meninas aprenderam. E hoje eu tenho um filho de 2 anos e meio, o Henrico, e eu levo muito ele no parquinho. Então eu fico observando as crianças brincando. Eu gosto já de observar, eu gosto de observar o comportamento humano, até para identificar muito como que as coisas vão acontecendo para que a gente se torne adultas funcionais e afins, né? E eu percebo que as meninas, naturalmente, são cuidadoras natas. E essa é uma característica do feminino, né? O cuidado, o zelo, o carinho, diferente do masculino, que o masculino é mais fazer e se pôr em risco e mais radical, assim dizendo, né? Então, no parquinho eu percebo muito isso, o feminino e o masculino, as polaridades. Porque os meninos, eles são mais faca na caveira mesmo, de correr, de se bater, assim, uma brincadeira mais brutal, entre aspas, né? Eles são mais enérgicos. E, em geral, as meninas, elas já são mais cuidadosas, elas já são mais servidoras, elas servem muito. Então, elas vêm, ai, uma comidinha, isso. Então, já no parquinho eu percebo essa predisposição que a própria menina tem de cuidar do outro, de zelar pelo outro. As meninas, às vezes, veem o Henrico, ai, que bonitinho, vamos cuidar aqui. E ficam nesse movimento. E não foi nada pedido, não foi nada induzido, não foi algo que foi direcionado a elas a fazer. Já é algo intrínseco da polaridade feminino e masculino. Então, nós, mulheres, a gente já vem com esse chipzinho de servir, de cuidar, de acolher. Só que, dentro de um ambiente no qual nós somos criadas, tem certas características, tem certas atitudes nossas que elas vão ser incutidas com mais facilidade e até mesmo com um pouquinho mais de força, assim dizendo. Quer ver se você cresceu em um ambiente que seus pais vivem em conflitos? Então, silenciosamente, inconscientemente, você começa a tomar partido por um e pelo outro. Você começa a querer cuidar de um e do outro. Eu tô com uma aluna de processo terapêutico agora que os pais dela se separaram quando ela tinha 6 anos de idade. E essa mulher hoje ela tem os seus 30 e poucos. E até hoje ela tem a necessidade de cuidar da mãe. Não foi algo que foi pedido, não foi algo que foi cobrado dela, mas ela viu o sofrimento da mãe no meio daquela separação, viu a mãe chorando várias vezes, então ela se colocou no lugar de ser amiga da mãe. E até hoje ela tem uma necessidade extrema, de ficar cuidando dessa mãe. E ela fala, ai, Bri, mas ela fala as coisas pra mim, eu fico com uma dó, eu fico com uma pena que eu queria tirar a dor dela e colocar em mim. Pra não ver minha mãe sofrer, eu fico mulher de Deus. E aí a gente tá fazendo os movimentos, a gente tá trabalhando em cima disso pra que ela consiga ter autonomia pra caminhar. Porque se você foi uma criança que vivenciou situações no qual você precisou já se dedicar pelo outro, se você sentiu pena da sua mãe, se você sentiu pena do seu pai, hoje você traz isso com você. De sempre colocar a dor do outro sobre a sua. Sempre você vai cuidar mais do outro do que de você. E aí é muito fácil você se colocar nesse lugar de sobrecarga. E é muito, muito mais fácil ainda de você se colocar nesse lugar de mulher forte. Que vai engolindo tudo, que vai colocando essa capa de Mulher Maravilha, super poderosa, inabalável. Então, minha linda, essa live aqui é para te convidar justamente a olhar para você, a soltar isso, a se permitir ser vulnerável, sim, a se permitir a pedir ajuda, sim. É necessário. É necessário. E se você aprendeu isso na sua infância, se você veio trazendo isso para você, uma das coisas que eu falo para as minhas alunas é: o que aconteceu na sua infância não é culpa sua. Não é culpa de ninguém.
mas a adulta que você se torna, essa sim é responsabilidade sua. E você só vai conseguir se desvincular desses pesos emocionais, né, que são pesos que não são tangíveis, né? Não é como segurar esse controle aqui, você não consegue identificar que você está carregando um peso, mas você consegue sentir. Se você sente muitas dores nas costas, se você sente sobrepeso, se você se sente cansado no extremo, se você sente um desânimo constante, uma vontade de fazer nada, minha amada, isso não é normal. Isso não é normal. Tá? Não é normal. Então, provavelmente você precisou ser adulta cedo demais. Você precisou assumir responsabilidades cedo demais. E por isso que hoje você tá aí, carregando coisa demais com você, sendo forte demais. Você aprendeu a ser assim, parece que é normal, parece que faz parte, mas não faz. Não faz. Aí eu te falo isso, como eu já falei, né? Sento numa cadeira que eu tenho propriedade para falar sobre isso. E aí, antes de trazer um caminho de solução para você, eu só quero dizer, além do que, de tudo isso que eu já falei, que existe um preço a ser pago por essa força excessiva que você carrega. Uma delas, tá? Relações totalmente desequilibradas. Não só no casamento, tá? Mas em qualquer relação que você se coloca. Você tá sempre fazendo demais pelo outro e saindo cansada. Por quê? Porque não existe equilíbrio. Você não dá e recebe. Você só dá, só vai. Você só faz pro outro. E quando é pra você, não tem. Não tem. Semana passada eu atendi uma cliente de constelação que ela tá indo pra uma empresa. Olha só como isso é louco, tá, gente? Olha, deixa eu falar sobre isso. Porque perceba os padrões aí das suas relações, dos lugares que você se coloca. Essa cliente que eu atendi semana passada, ela tá indo para uma empresa nova, ela mora em Belo Horizonte, ela tá indo para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa nova. E ela já foi nessa empresa, fez uma reunião e ela percebeu que o ambiente lá é extremamente tóxico. E ela vai trabalhar no RH, ou seja, ela vai ser a porta-voz da galera, todo mundo que quiser reclamar vai lá reclamar para ela. E aí ela falou assim, Brenda, eu vivo em situações que as pessoas me cobram demais, me pedem demais, e eu tô sempre dando demais para as pessoas, eu tô sempre servindo. E aí nós fomos conversando, fomos tecendo ali, entendendo as raízes, né? Quando ela era pequena, a mãe dela falou para ela assim, quando você tiver um conflito, você não pode retrucar. Não brigue com as pessoas, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem e você só ouve. E ela, mas mãe, como assim? E a mãe, não, você não vai bater de frente com ninguém. E aí ela aprendeu a ser uma boazinha de plantão. E aí agora, ela está indo justamente, ela está saindo de uma empresa para ir para outra que tem conflitos parecidos com aquilo que a mãe dela ensinou, de seja boazinha demais, não retruque, não fala, não faça. E aí é um padrão que ela se coloca, que aí ela está sempre em situações no qual as pessoas estão sempre sugando dela. E ela fala, meu Deus, eu fico muito cansada, eu chego em casa já exausta. Por quê? Dá demais, recebe de menos. E pode ver, quando a gente fala de dar demais, recebe de menos, até a questão da remuneração, tá? Salarial, não fica compatível, porque é muita entrega e a pessoa se cansa demais. E esse é um dos sinônimos, tá, gente? Você pode analisar. Quando você faz um trabalho que você tá cansada demais, pô, mas meu salário é legal, Bre. Meu salário é um salário ok. Se você tá muito cansada, é porque você tá fazendo muito, você tá fazendo demais e não está sendo compatível com o equilíbrio de troca. Não tá vindo suficiente para você, tá? Então, um dos preços a serem pagos é os desequilíbrios na relação, dar mais do que receber. Sempre que participo de uma constelação com você, parece que meus ombros relaxam. É muito bom. Ai, coisa boa. É porque dentro do campo, quando a gente move, você vai soltando pesos também, né? Mesmo participando, você consegue trabalhar algo em você. Amada, tudo é cobrado, fazendo ou não, tendo atitudes ou não. Exatamente, Lu. Eu falo que tudo tem um custo. Tudo tem um custo. A vida custa. Tem até um conteúdo que eu falo sobre isso no meu feed. A vida custa. Custa dinheiro, tempo e energia. Tudo tem um custo. Sobre isso. Outro preço a ser pago.
cansaço emocional constante, isso aqui, ó, seus desequilíbrios, tá? Desequilíbrios emocionais, vontade de chorar a todo momento, tristeza a todo momento, vontade de sumir a todo momento, pois saiba que esse é o preço que você está pagando por ser forte demais, tá? Dificuldade de relaxar, sempre tensa. Essa parte aqui era uma parte que eu tinha muita dificuldade de soltar. Eu tava sempre assim, ó, sempre assim, muita dor aqui. Tensão, tensão a todo momento. Controle excessivo. O controle excessivo, para mim, era um dos pontos que eu tinha muita dificuldade de compreender. Eu demorei muito tempo para entender que eu era uma controladora de plantão. Porque as controladoras, elas não percebem que elas são controladoras. As controladoras, elas não percebem que elas estão aqui agarradas no controle. Mas sabe o que é uma controladora, gente? Aquela que quer tudo do seu jeito. Eu quero que seja feito do meu jeito, na hora que eu quero, do jeitinho que eu quero, tintim por tintim. Eu não sabia, eu me achava de boa. Eu achava que eu era um amorzinho, eu achava que eu era uma florzinha. Mas eu era uma pé no saco. Porque eu queria tudo do meu jeito. E sabe quem pagava mais o pato dessa minha necessidade de controle? Marido. Provavelmente seu marido tá pagando o pato aí por você ser uma chata de plantão. Que você quer tudo do seu jeito. Mas calma, não é culpa sua. Você aprendeu a ser assim. Provavelmente você é filha de uma outra controladora, que foi filha de uma outra controladora, que foi filha de uma outra controladora. Que esse monte de controladoras aprendeu o quê? Tem que dar conta, tem que fazer. Se não for do meu jeito, as coisas não dão certo. Provavelmente, a primeira controladora da família foi uma mulher que precisou ficar sozinha, que o marido foi pra guerra e ela precisou se dar conta lá da filharada toda sozinha em casa, enquanto o marido estava fora. Que ela precisou se proteger de homens que podiam invadir a casa dela, ela precisou se proteger de homens que queriam abusá-la. Enfim, gente. E aí, esses aprendizados, eles vêm de geração em geração. Eles vão mudando o cenário, mas o fundo é sempre o mesmo. Proteger aquilo que é mais importante para mim. O que é? Não sei. Eu tô carregando uma coisa que nem é minha, mas a gente tem que proteger alguma coisa. A gente tem que estar pronta para aquilo. A gente tem que estar pronta para qualquer guerra. E você traz silenciosamente com você. Faz sentido isso aqui que eu tô falando pra vocês, gente? Ai, a minha lâmpada queimou aqui, desligou, não tô conseguindo ligar. Vamos ver se ela liga aqui. Eu não gosto dela apagada. E aí, gente, um outro preço que você paga, o último aqui que eu quero falar pra vocês, é solidão, mesmo estando acompanhada. Se você sente constantemente que você tá sozinha, que se não for você a fazer, as coisas não acontecem, que você sente sozinha no mundo, que você não tem uma parceria, que você não tem alguém caminhando com você, essa também é uma das características que você está pagando o preço de ser forte demais. E aí, qual que é a solução para tudo isso? Qual que é a virada de chave? Bom se fosse, né? Bom se tivesse uma viradinha de chave e resolvesse todos esses problemas, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que você não precisa deixar de ser forte. Mas é aprender que você não precisa se proteger o tempo todo. É aprender que você pode sim ter vulnerabilidade. É aprender que sim, você pode impor limites às pessoas e que você não vai deixar de ser amada. E que quem não quiser mais estar perto de você, quem achar que não tá bom assim, tá tudo bem. Que vá. A pessoa também tem liberdade total para fazer o que quer e caminhar sozinha. Como você, como adulta, uma adulta emocionalmente madura, vai caminhar na sua jornada e tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que muitas vezes aprender isso que é o que pega. E aí é onde eu entro. Porque é justamente com que eu trabalho, poder te auxiliar a adquirir essa força interna, essa autonomia emocional para poder caminhar. Para poder se colocar nas suas relações como madura, como adulta, como uma mulher adulta que você é. Para poder se colocar na sua carreira
com integridade, com identidade, para que você aprenda a receber, para que você aprenda a prosperar, para que você aprenda a fluir. Então, se você se viu em várias dessas situações que eu trouxe, claro que a partir dessa live você já vai levar muita coisa, você já vai conseguir caminhar muito com muita alta percepção. Mas para atingir uma consciência, uma presença mais profunda, muitas vezes é necessário uma ajuda. Então, se você sente se você se identificou com isso aqui e que você quer mudar, eu te convido a me mandar uma mensagem no link da bio ou até mesmo no direct, tá? Pra gente conversar, para eu poder te auxiliar em como que a gente pode caminhar juntas. Seja numa sessão de direção, seja numa constelação, seja no processo terapêutico. Aqui tem várias formas de você conseguir caminhar olhando para você, porque o ponto é olhar para você. O ponto é compreender de onde que vem todo esse movimento de necessidade no outro, expectativa no outro, entrega para o outro e para você sempre migalhas. Para você sempre pouco. Ou muito estresse, né? A abundância do bom não tem. A abundância de coisa ruim tem. E isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, eu te convido a levar tudo isso que eu trouxe hoje, de conhecimento, de acesso à consciência, pega na mãozinha dessas reflexões e leva para passear. Se analisa, se olha em quais momentos você é controladora, em quais momentos você está dando demais nas relações, fazendo demais, entregando demais para o outro, em quais momentos você gostaria de dizer não que você está dizendo sim. Isso é autonegligência. Quando você faz demais para o outro, quando você diz sim para o outro, quer dizer não. Quando você diz sim para o outro, você diz um não enorme para você. Então, se perceba. Se perceba. E se precisar de ajuda, que com certeza, né, precisa, é necessário caminhar com alguém para te direcionar, me chama no link da bio, tá bom? Me chama no link da bio porque eu tô aqui à disposição para poder te auxiliar nessa jornada. Espero que essa live aqui, ó, tenha virado muitas chaves, tenha feito você se reconhecer nesses cenários para que você possa dar o primeiro passo de mudança. Eu sigo por aqui, semana que vem nós voltamos com mais uma live Play na Semana. Uma semana extremamente abençoada para você, para sua família. Tudo aquilo que você tocar a mão que vire ouro, que Deus abençoe. Um grande beijo, até semana que vem.